E tem bastante pessoas perguntando quais são as suculentas que dão certo para que a gente possa cultivar no tempo. Quais são as suculentas que são uns desafios que a gente, né, muitas das vezes não consegue cultivar. Então hoje eu vou fazer assim, gente, eu vou mostrar uma suculenta que eu estou cultivando no tempo e que tem dado certo, e uma que de repente eu nem tenha mais no jardim, que eu já tinha perdido, ou que eu não cultivo mais no tempo, tirei ela do tempo e estou cultivando em local coberto, porque realmente, às vezes, gente, não é o que a gente está fazendo de errado, mas é que a planta, ela não se adapta a esse clima mais rústico, né? Com muita chuva, muito sol. Então vamos lá, vamos conhecer as plantinhas que eu separei hoje para vocês. E aqui a gente tem uma com a folha bem gordinha, gente. Eu já escolhi essa porque justamente por isso, né? Pelas folhinhas gordinhas. E muitas das vezes a gente acha que uma planta de folha gordinha não vai dar certo no tempo. Nem sempre, gente. O que você vai ter que observar são as características dessa planta. Essa planta é uma planta que funga com facilidade, mesmo às vezes ela sendo cultivada em local coberto. Você vai ter que observar isso. Como aqui eu tenho a Graptoveria, isso, Snow White, ela já é uma planta que não dá trabalho nenhum. Pelo menos aqui no meu cultivo, gente, mesmo ela sendo cultivada aqui no tempo, ó, é uma planta que deu certo, ela não dá trabalho. Em local coberto, então, beleza, tá? É uma planta que vai bem, se propaga com facilidade, solta muitos brotos. Então, é uma planta aí que você pode cultivar no tempo, claro, fazendo a adaptação dela no mês correto, no período correto do ano, usando um substrato bem drenante. Aqui no caso ela está em vaso de barro, ó. Você vai ter uma planta linda para ser cultivada no tempo e que não dá trabalho. Ela não dá trabalho mesmo. E uma desafiadora aqui para mim, gente, é a Crassula Red Pagoda. Na verdade, as crassulas em geral, né, o gênero crassulas, nós temos várias espécies aí que se tornam bem desafiadoras. Aqui, o que acontece? Tem períodos do ano, né, estações, gente, que eu consigo cultivar de boa. Ela vai bem, ela fica bem. Já outras estações, não adianta a gente insistir. Elas ficam feias, começam a fungar, começa com oídio, elas são muito acometidas também pela ferrugem, então não ficam bonitas. Eu tinha alguns vasinhos com a Red Pagoda no tempo, eu tive que tirar porque ficou assim, realmente um desastre. Esse vaso eu cultivo em local coberto, fiz o enraizamento dela há pouco tempo. E outro também ponto, elas não ficam tão coloridas como está aqui essa. No tempo, como chove muito, elas absorvem muita água, elas não ficam tão bonitas. Aqui eu tenho uma, gente, que eu fiz um enraizamento há pouco tempo, coloquei ela aqui só para hidratar, para ela enraizar mesmo, porque ela estava muito murchinha, ela estava com as folhas assim, bem murchas, mas eu já vou tirar, né? Ó, a gente percebe que eu agora já deu certo, olha, até o miolinho já tá ficando mais clarinho, tá vendo? Então, eu já vou tirar ela. Ela tava muito murchinha, então eu só trouxe realmente só para a água da chuva, porque a água da chuva, gente, ela não é uma vilã, né? Ela traz muitos benefícios para as plantinhas, principalmente quando você quer enraizar, né? Como eu fiz aqui. Deixei ela aqui uma noite só e já vou tirar, tá? Então, essa já vai lá para o local coberto novamente, né? Para que ela fique bonitinha, para que ela não morra, né? Ou fique acometida por vários fungos. As Equeverias melacos, gente. A melaco, para mim aqui, ela dá muito certo. Tanto é que eu tenho, acho, uma só que eu cultivo em um local coberto. As outras que eu possuo aqui na minha coleção, todas estão no tempo. Então, a melaco, ela se mostrou uma suculenta de fácil cultivo, resistente a sol forte e resistente, gente, a grande quantidade de chuva. Vocês podem ver que ela, né, ela tá bonita. Ela não fica... Porque tem algumas que a gente até consegue cultivar no tempo, mas em períodos de muita chuva elas ficam feias, né? Elas começam a ficar todas pintadinhas. Elas não ficam bonitas. Já a melaco não, né? A melaco, a gente fazer a adaptação dela no período de chuvas, que vocês sabem, né? Da estação do ano que quase não chove,
Depois, gente, essa aqui, ó, eu tenho mais ou menos uns 4 a 5 anos já no tempo, tá? E sempre foi bem. A única coisa que eu faço é fazer a decapitação todos os anos para obter mais mudinhas, né? E faço o replantio dela novamente, o enraizamento dela, já faço no tempo, né? Para ela não perder essa rusticidade que ela tem, e ela vai bem. A titubans, a Graptoveria titubans. Gente, essa até mesmo em local coberto eu já tenho, né, dificuldade com ela. Imagina trazer ela para o tempo, nem pensar. A titubans aqui é assim, eu não tenho a minha matriz já se foi há muitos anos. E todas que eu tenho esse vasinho, gente, eu tenho, acho, mais 2. Ela é uma suculenta que se propaga com muita facilidade. Essas folhas aqui brotam, mas elas brotam demais. Assim, ela é maravilhosa na reprodução por folhas. Mas assim, ó, esse vasinho aqui, agora ele tá aqui, né? Eu deixo ele aqui na frente de casa, local coberto, ele pega o solzinho da tarde. Mas isso não garante que ela vá ficar assim o ano todo. De repente, o que acontece? Ela começa a cair as folhas e a planta se vai. Aí o que eu faço é deixar as folhinhas, elas soltam os brotinhos e eu começo uma nova planta. Então, eu não consigo ter titubans com mais de 2 anos. Mais de 2 anos, elas não passam aqui no meu jardim, gente. E mesmo sendo cultivado no local coberto, substrato ultra drenante, já cultivei ela aqui na frente de casa, lá no meu berçário, onde a maioria das plantas às vezes não dão certo, então eu coloco lá. E sempre é assim. Talvez o que poderia dar certo é se eu passasse sempre um fungicidas, né, nela. Mas eu sou muito negada a passar, gente. Eu passo mesmo, em últimos casos, só realmente se precisar. Mas também não me incomoda esse processo dela. O importante é que eu sempre tenho, né? Eu nunca deixo. Claro, a gente sempre está observando isso. Se vê que de repente fungou demais e precisa passar um fungicida, eu vou passar. Não, eu vou passar. Mas eu prefiro não passar. A Echeveria lawrense. Gente, essa planta vai muito bem ao tempo. E engraçado, gente, que em local coberto, para mim, aqui eu não consigo cultivar ela. Eu até cultivo, mas ela não fica bonita. Ela começa com cochonilhas, eu tenho que estar sempre cuidando, né? Sabe aquela planta que você tem que estar de olho? Porque senão ela funga, ou ela fica com cochonilhas, ou, né, alguma praga acontece com ela. Então é assim para mim a lawrense aqui no meu cultivo. E no tempo, ó, ela tá aqui no canteiro, no chão, ó, tem mais uma aqui, ó, tem mais outra aqui. Ela se multiplica muito bem. Aqui essa haste é flor. Deixa eu ver, essa haste aqui, a gente tem que esperar um pouquinho, porque de repente essa haste aqui pode ser uma mudinha. Ela solta também assim, tá, gente? Ó, aqui tem mais uma ali. Então, ó, agora é a época que ela tá, né, maravilhosa, soltando as mudinhas. Então, dessa forma aqui, a lawrense deu muito certo. Gente, muito certo mesmo. Aqui, gente, eu tenho esse sedumzinho, por muito tempo, eu fiquei na dúvida, sem saber qual era a identificação dele. E uma inscrita minha aqui, querida, a Sueli, muito obrigada, Sueli. A Sueli, ela identificou para mim. Esse é o Sedum Blue Aurora. Olha que coisa mais lindinha, gente. Eu sempre cultivei ele num vasinho ali da minha varandinha, né? Eu ficava com medo de trazer ele pro tempo. E eu trouxe essas 2 rosetinhas aqui. Ele é um cedo que se multiplica muito fácil. Olha que coisa fofa. Então, esse sedum, gente, eu até tinha perguntado, né, alguns vídeos atrás e ninguém nunca tinha conseguido identificar para mim. É o sedum Blue Aurora. A Mônica, do canal Suculentas da Mônica, ela tem também. Lá, né, na verdade, foi lá que a Sueli viu a identificação dessa belezura aqui. O sedum Blue Aurora. Olha que coisa fofinha. Outra também, gente, que dá muito certo no tempo, uma suculenta de muito fácil cultivo para você ter aí. E o legal é que ela enche de brotinhos, né? Uma planta que sim, que se multiplica com muita facilidade. O cotiledon, gente, orbiculata. Então, o cotiledon orbiculata, eu já tentei cultivar dele no tempo, mas sem sucesso nenhum.
Então, não sei, né? De repente, se no seu clima aí vai dar certo. Mas para mim aqui, ele fica muito feio. Ele fica numa cor assim escura. Ele não vai ficar assim bonitinho, clarinho, ó. As folhinhas caem todas, tá? Não sobra nenhuma folhinha, que ele já tá com pouca folha, né? No tempo, então, isso não sobra nada, gente. Não dá certo. Então, é uma experiência sem sucesso aqui com o Cotyledon orbiculata. Mesmo ó, vaso pequeno, pouco substrato, não adianta. Ele não vai. É uma planta que ela é bem suscetível, sim, a pragas. Principalmente quando o tempo está muito úmido, não precisa nem pegar chuva. Só a umidade do ar, as folhinhas, muitas das vezes, elas já fungam. Então, imagina, né? Cultivar ele no tempo. Então, aqui, ó, né? Mais uma experiência sem sucesso com o Cotyledon orbicular. A Echeveria monron, gente. A Echeveria monron eu já cultivo há uns 3 anos no tempo. Sempre vasinho assim, ó, de barro, bem pequenininho, pouco substrato, tá? Uma drenagem aí bem ampla. A metade do vaso aqui, gente, é pedrinha, tá? A outra metade é o substrato. Substrato bem drenante, tá? Então, a morro, mesmo, né? Ela sendo, né, com essas folhinhas, olha só, olha o tamanho dessas folhas. Agora ela tá com o miolinho bem fechado, olha só, tá bem fechadinho. Ela tá assim gordinha, gente, de tanta água que recebeu. Nós tivemos aí praticamente quase 3 semanas de tempo muito fechado, chuva, mas chuva, sabe o que é chuva? E o inverno aqui, chuvoso aqui no sul, gente, não é fácil, é muito frio mesmo. Quando não era chuva forte, era aquela garoinha, o dia inteirinho e a noite inteira. Foi assim, né? E aguentou. Então, assim, o segredo, né? Vaso pequeno, pouco substrato, principalmente vaso de barro, aí para sua morro. Adaptar ela, né, nas épocas de pouca chuva, né, quando há estações aí que quase não chove, você vai estar verificando e vai bem, né? Pelo menos a minha experiência que eu tenho aqui com a morro é essa, né, de uma planta que eu cultivo há bastante tempo já aqui e tem dado certo. Aqui nós temos essa fofurice, gente. Essa fofurice também eu não cultivo no tempo. Eu até consigo cultivar ela em épocas de pouca chuva, mas assim, eu cultivo a Crassula tisciflora o ano inteirinho no tempo. Não dá. Se colocar, infelizmente, ela vai melar e vai dar BO e você vai perder a sua fofurice. Tem pessoas que chamam tempo de Buda, né? Mas o tempo de Buda, gente, ela é maior, ela não é assim. Ela é parecida, né, com o templinho de Buda, mas não é, tá? Essa é a Crassula tisciflora, essa é mais pequenininha, né? Então, essa, gente, eu cultivo em local coberto, pegando meio período de sol. Então, ela é mais de meia sombra, não é de sol forte também. Também você tem que ver isso, tá? Sol muito forte, ela não se desenvolve bem, ela meio que queima. Então, eu tenho sucesso com a Crassula tisciflora dessa forma. Local coberto e meio período de sombra, tá? E assim, um substrato bem drenante. Você pode né, molhar ela, aí fazer um espaçamento entre as regas, que ela vai ficar mais bonita, tá? Agora ela tá espetacular, né? Olha que coisa mais fofinha. A Echeveria glória, gente, a glória é realmente uma glória. Então, você fazer uma adaptação boa dela, também ela vai bem, tá? Essa minha aqui tá bem compacta. Olha que compacta que ela tá. Eu tenho outros vasinhos que ela tá mais aberta, mais verde. Até porque os outros vasos, como ela foi feito o replante dela há pouco tempo, né, o substrato tá com mais nutrientes, então elas estão maiores, assim, com as rosetas mais abertas e mais verdinha. Essa já é um vasinho bem mais antigo, ó, uma latinha de milho, onde ela tem outras amiguinhas aqui dentro, aqui os jet beans. Olha os jet beans que lindo que tá, gente. Sedeveria jet beans. Aqui eu tenho o Graptopétalum mirinae. Aqui atrás eu tinha uma árvorezinha do amor que tá bem miudinha. Olha ali, ela tá bem miudinha. Vamos ver, né? Se ela vai dar certo ou ela tá indo embora ali atrás. Mas aqui a glória, gente, ela vai bem, tá? Você fazer uma boa adaptação aí, né? Segredo é vaso pequeno, bastante sol, que ela vai bem. A Dionísios. Então, gente, eu já coloquei uma Dionísios minha no tempo, mas o que aconteceu? Ela perde muitas folhas. Ela começa a perder as folhas de baixo. Eu não cheguei a perder a planta, ela não chegou a fungar.
Mas daí ela fica com uma roseta bem pequenininha, né? Principalmente na época das chuvas, ela vai perdendo folhas e vai diminuindo. Então daí eu resolvi não deixar mais, né? Eu tenho essa cuia aqui, maravilhosa, e tem essa outra aqui também. Eu tenho... A Dionísio, ela, na verdade, essas folhas dela que brota com bastante facilidade, gente. Todas essas aqui que vocês estão vendo, essas 6 aqui, era um berçário que eu tinha nesse vaso aqui. Quem me segue há mais tempo vai lembrar desse vasinho aqui com as 6 rosetinhas da Dionísio. Então eu separei, tirei, ó, né, deixei essas 3 aqui. Essa tava bem pequenininha, olha que fofinha que ela tá. E fiz esse outro arranjo aqui. Então essas 6 aqui nasceram aqui no meu jardim por folhas. Demorou? Demorou, gente. Elas têm em torno de 4 anos já. Então, por isso que eu não vou colocar mais ela no tempo, né? Uma planta que demora tanto para crescer e ela não se dá, né, tão bem como a gente gostaria. Até dá, mas como eu falei, ela vai perdendo folhas, ela não fica bonita. A Nite, gente, a Nite, olha como tá minha, não parece uma Tupsy-Turvy? Olha que engraçado, mas é a Nite, tá? Tupsy-Turvy. Deixa eu ver se eu tenho por aqui. Ai, eu acho que eu não vou ter aqui para mostrar para vocês. Tem que procurar onde é que eu tenho uma Tupsy-Turvy aqui no tempo, para vocês verem como a diferença de uma para outra. Aqui, gente, ó, aqui é uma Tupsy-Turvy, ó. Então a Nite, né, ó, e a Tupsy-Turvy. Ficaram parecidas, né? A Nite, ela vai bem, assim como a Tupsy-Turvy vai bem no tempo. Essa aqui eu já tenho esse vasinho aqui, ó, bastante tempo. Agora, né, nesse período, ela diminui muito a roseta, né? Como ela está sendo cultivada no tempo, ela está muito rústica. Essas folhas aqui estão bem grossas. Então, as outras que eu tenho também sendo cultivada em local coberto ali, elas estão assim, com as rosetinhas bem miudinhas. O período do ano, ela diminui. Todos os anos no inverno, ela fica assim. Pelo menos as minhas aqui no meu cultivo é assim, gente. Elas ficam, né, com essa rosetinha assim, bem pequenininha. E vai bem, tá? Ela vai bem no tempo, já cultivo ela uns 3 anos, nunca me deu trabalho, né? Sempre vasos muito pequenos, drenagem bem grossa, substrato bem drenante e muito sol. Não, tipo, às vezes a gente cultiva elas no tempo, mas é um local assim mais sombreado, não pega... Não, bastante sol, tá? Bastante sol que daí ela vai bem. E aqui nós temos outra que deu certo também, gente. Esse vasinho aqui eu já tenho 1 ano e meio no tempo. Mas assim, né, ó. Vaso de barro, vaso pequeno, pouco substrato. Fiz o enraizamento dela em local coberto. Quando ela estava bem enraizada, aí eu trouxe ela pro tempo. Antes disso, nem pensar. A Kalanchoe auricola, ela demora muito para enraizar, tá? Pelo menos para mim aqui, é dessa forma. Eu faço o enraizamento dela fora do substrato. Eu deixo ela, como assim, né? Fora do substrato. Eu deixo ela enraizar. Quando ela começou a soltar raízes fora do substrato, que eu vejo que tem raizinhas, aí eu coloco ela no substrato. Depois que eu coloco ela no substrato, eu espero ainda mais uns 6, 7 dias, até 10 dias para começar a molhar. Ela tem essas folhinhas bem gordinhas e se você não tiver atento a esses detalhes no enraizamento dela, ela apodrece com facilidade. Depois que ela enraiza, gente, tudo de bom, tá? Essa aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir colocar aqui. Eu acho que eu não vou conseguir. Ai, peraí, gente, peraí. Opa, deu. Deu. Essa aqui, ela ficou esse tempo todo na chuva, no verão, agora no inverno, e ela tá direto aqui, tá? E o segredo é esse, tá? Vaso pequeno, pouco substrato, vaso de barro. Agora ela só vai receber água mesmo quando realmente se der muita, muita seca, ficar assim umas 4, 5 semanas sem chover. Aí eu vou molhar. Antes disso ela não recebe água. Então, meus lindos, hoje eu trouxe suculentas que dão certo no tempo e suculentas que infelizmente nem pensar em cultivar no tempo. Outras que com alguma dificuldade a gente ainda consegue, né? Aqui eu tenho a Echeveria Christmas. Teve um seguidor meu que disse, né? Suculenta de Natal. Realmente, né? Christmas é Natal em inglês, né? Então, assim, eu nunca tinha percebido isso, gente. Coisa, né? A gente às vezes cultiva suculenta há tanto tempo e passa despercebido algumas situações engraçadas até, né?
Então aqui, né, a Christmas, que essa é cultivada no tempo, é um copo de acrílico, ó, bem furadinho. Ela já tá aqui uns 3 anos aqui. E ela, como ela tinha me dado bebezinhos, então eu resolvi colocar uma aqui no tempo, né? Então aqui eu tenho a Christmas, ó. E aqui, olha como ela tá se desenvolvendo bem. Então essa já é uma plantinha que tanto em local coberto quanto no tempo, ela tá indo, né? Mas, como eu falo para vocês, a gente precisa pelo menos cultivar a suculenta 1 ano e meio no tempo, para dizer que se realmente ela dá certo ou não. A madiba, por enquanto, eu tenho uma madiba aqui, ó. Deixa eu tirar esta aqui para mostrar para vocês. Essa eu já cultivei. Na primavera ela não dá muito certo. Vamos ver esse ano, né? Esse ano eu tenho essa cuia, vou deixar ela aqui. E nós vamos acompanhando para ver se a madiba dá certo. Ela queima muito. Mas ela já não está adaptada. O problema, gente, é que a nossa primavera aqui, ela é uma primavera de tempo muito nublado. E quando sai o sol, como o sol já está esquentando, ficando forte, ele sai muito forte, então elas queimam. Então, né, tempo nublado, sai o sol, queima. Então, a madiba, ela, a esse variação de temperatura, ela é bem sensível. Ela tá muito bonita agora, né? Mas agora, para nós aqui, o sol, ele é bem fraquinho. Então, agora tá dando certo. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.